Olá, galerinha do nono ano do ensino fundamental. Estamos aqui para mais uma aula de ciências e a gente está falando sobre modelos atômicos. Lembram que a gente já começou a falar sobre a descoberta do átomo, que veio de todo aquele raciocínio filosófico do que as coisas são feitas, do que a matéria é feita. E aí a gente conheceu o modelo atômico de Dalton, aquela esfera maciça, indestrutível, indivisível, sem carga. Nós conhecemos o modelo atômico de Thomson, onde ele descobriu a existência de carga positiva e negativa. Só que ele ainda não tinha a estrutura de como essas cargas estavam ali relacionadas no átomo, onde elas estavam localizadas. Ele dizia que o átomo era uma esfera totalmente carregada de carga positiva, com cargas negativas espalhadas por ele, não era assim? Pois é, hoje nós vamos trabalhar uns modelos mais atuais, os modelos que são mais sofisticados, de como que ocorre a estrutura do nosso átomo. Lembrando que toda a matéria ela é composta por átomos, então os átomos estão presentes em tudo. Mas vamos lá para a gente conhecer esses modelos? Estamos aqui na nossa aulinha, onde nós estamos falando sobre átomos e elementos químicos, parte 2. Nós falamos na primeira parte sobre o modelo atômico de Dalton e Thomson. Nesta aula, nós vamos falar sobre o modelo atômico de Rutherford. Rutherford ele foi um cientista que consolidou o estudo da radioatividade utilizando raios gamas para a descoberta do seu modelo atômico. Então, no ano de 1911, o cientista Ernest Rutherford apresentou à comunidade científica o seu modelo atômico. Seu modelo foi o terceiro modelo atomista e ficou conhecido como o modelo do sistema solar. Então, como que é o modelo de Dalton? Como é que ele fez? Ele fez a construção do seu modelo a partir do estudo das propriedades de quem? Dos raios-x. Rutherford pegou o estudo de radioatividade e montou o seu modelo atômico a partir dessas propriedades, propriedades das emissões radioativas, culminando na utilização de radiação sobre um artefato inerte, isto é, que não reage facilmente. Como é que aconteceu o experimento de Rutherford? Bom, Rutherford ele atirou numa finíssima folha de ouro, ele atirou raios gamas, raios alfas, cuja espessura dessa folha aqui que foi atingida era bem pequenininha, em torno de 300 ou 350 átomos. Esses átomos eles estavam enfileirados, correspondendo a uma cerca de 0,00001 centímetro. A metralhadora que ele usou, ou seja, a bomba, o canhão que ele utilizou para bombardear essa folha de ouro, ela lançava pequenas partículas portadoras de carga elétrica positiva. Quem são as cargas elétricas positivas? São as cargas de partículas alfas. Todas as vezes que nós falarmos de emissão de carga elétrica positiva, nós estamos falando da emissão de partículas alfas, onde nós temos a emissão de 2 prótons e 2 nêutrons, tá? E a carga é positiva porque os prótons são carregados positivamente. O esquema desse experimento está representado aqui, Aqui nós temos uma caixa de chumbo que dentro dela nós temos a nossa fonte de radioatividade. Da caixa de chumbo ele fez aqui um esquema onde ele pegou uma folha, uma lâmina de ouro bem fininha, tá aqui no meio, e ao redor dela, ele fez uma tela fluorescente pequena. E dentro dessa tela aqui, a gente conseguia ver pequenas faíscas, ele conseguia observar pequenas faíscas que eram emitidas pelo choque com as partículas. Aí você pensa, mas
professora, o que tem de mais nesse modelo do experimento de Rutherford? Até então, os modelos atômicos não tinham experimentos tão sofisticados para contestar ali se era verdadeiro, se não era. Dalton ele foi o único que fez a partir de algumas observações. Ele não fez experimentos necessariamente para comprovar sua teoria, ele fez observações. Thomson ele fez experimentos e observou a presença de cargas. Tranquilo. Pegou a teoria de Dalton e revolucionou. Aí o Rutherford, que estava na era do estudo da radioatividade, ele pegou os estudos que existiam sobre raio-x e aplicou no estudo para saber como que era a estrutura de um átomo. Como assim, professora? Quando ele emitiu partículas positivas, ele foi observar o comportamento dessas partículas. O experimento de Rutherford não permitia a ele visualizar o átomo. A gente sabe que isso não é possível. Mas ele conseguia visualizar o comportamento das partículas que ele lançava contra essa lâmina de ouro. Ah, mas professora, a lâmina de ouro? Sim, a lâmina de ouro ela é feita de quê? De átomos, a matéria não é feita toda de átomos? Então ele observou que algumas partículas passavam direto na lâmina, atravessavam ela, outras partículas eram absorvidas por essa lâmina de ouro e algumas outras batiam nela e refletiam, ou seja, eram repelidas. E ele observou isso várias vezes. Ele não fez um experimento único, uma única vez e cessou. Não, ele repetiu esse experimento e observou a repetição dos dados que ele observava. Aí eu pergunto para vocês, bom, tinha lá a lâmina de ouro e através dela ele bombardeou ela com cargas positivas. Nem todas as cargas positivas batiam e voltavam. Nem todas elas ultrapassavam a lâmina de ouro e nem todas eram absorvidas. Isso significa que ele atingia pontos diferentes da lâmina de ouro. O que eu preciso para fazer com que uma partícula ultrapasse e chegue ao outro lado da lâmina de ouro? Digamos que você quer sair da sala. Você consegue simplesmente passar pela parede? Ou pela porta com a porta fechada? Não. Para que você saia de uma sala, você precisa que a porta esteja aberta ou que tenha alguma abertura para você poder passar por ela, não é assim? Então, o que tinha nesse caminho em que as partículas passavam direto? Significa que não tinha nada, que ali era um espaço vazio. Espaço vazio. O átomo todo é espaço vazio? Não, porque em algum momento a partícula alfa batia em algo e era o quê? Repelida. E em outros momentos ela era absorvida. O que pode repelir uma carga positiva? Isso mesmo, outra carga positiva, né? Se eu tiver positivo, pega um ímã e coloca os dois lados positivos do ímã junto. Você não vai conseguir juntar. Por quê? Porque as cargas iguais, elas se repelem. Então, quando a partícula alfa chegava na lâmina e era repelida, era refletida, significa que ali ele tinha o quê? Carga positiva. E o que acontecia com aquelas que eram absorvidas? Significa que ela encontrava o quê? Carga negativa. Então, ele observou que o átomo não era do jeito que se imaginava, ele não era aquela esfera maciça, ele não era totalmente preenchido por matéria. Ele tinha espaços vazios. Então, esse experimento de Rutherford foi, vamos dizer assim, o que consolidou que a gente tivesse que avançar mais tecnologicamente para conhecer melhor o átomo. Ele tirou aquela visão que a gente tinha de Thomson, que o átomo era uma esfera carregado positivamente com várias áreas cheias de carga negativa. Não, ele observou que o átomo tinha sim um centro muito denso e que nesse centro existia a carga positiva, mas que ao redor tinha espaço vazio e também ao redor tinha outros espaços que eram preenchidos com carga negativa. Vamos lá para a gente ver o postulado, o que ele concluiu desse experimento? Vamos lá para a gente conhecer?
Bom, o experimento de Rutherford concluiu que o átomo não é maciço. Ele está apresentando o quê? Mais espaço vazio do que preenchido. Você consegue imaginar que uma coisa minúscula, tão pequena igual o átomo, ele é composto mais por espaço vazio do que por preenchido? Pois é, essas partículas que a gente via aqui, ó, que ultrapassaram a lâmina de ouro, significa que elas não encontraram nada ali naquele meio. Elas passaram direto. Outra coisa, essas aqui, ó, que eram repelidas, significa que elas encontraram partículas positivas também. E aí vem a maior parte da massa do átomo se encontra em uma pequena região central. Então, Rutherford, ele disse o quê? Opa, o átomo tem uma região muito pequena aonde está a massa dele, que nós chamamos hoje de núcleo. Quem é a massa do átomo? Prótons e nêutrons. Na região ao redor do núcleo estão quem? Os elétrons, muito mais leves que os prótons. Mas como que ele chegou nessa conclusão? Ele viu que em uma região, quando ele atingia, ele tinha massa ali, mas que ao redor nós tínhamos o quê? Espaço vazio. E em alguns pontos nós tínhamos a presença dos elétrons, que era onde as cargas positivas eram absorvidas. A maior parte da massa do átomo se encontra em uma pequena região central, que é o nosso núcleo. Então seria mais ou menos assim, ó. Aqui nós tínhamos o feixe de partículas alfas sendo atravessado aqui, ó, na folha de ouro. Isso aqui redondinho como se fosse representando os átomos, as partes que compõem a folha de ouro. Quando ele jogou lá, emitiu partículas alfas, a maioria dessas partículas passavam direto. A maior parte delas. Então, ali nós tínhamos o quê? Muito espaço vazio. Outras partículas alfas eram o quê? Desviadas. E outras eram absorvidas. Quando ela era absorvida, significava o quê? Tinha encontrado os elétrons. Então, ó, o núcleo do átomo de ouro estava aqui, ó, bem no centro, tá vendo? Ó, vários átomozinhos. E a eletrosfera do átomo estava ao redor. Então, a partir dessas observações, ele montou o seu modelo de átomo. O modelo de Rutherford que ele propôs, ele chamou-se de modelo de átomo nuclear, também conhecido como modelo do sistema solar. No núcleo dele aqui, ó, nós temos prótons, são cargas positivas. Nesses espaços aqui, gente, não tem nada, ó, é espaço vazio, ó. Aqui tudo é espaço vazio. E ele viu que ao redor do núcleo, girando ali, ó, dispersa ao redor do núcleo, nós tínhamos os elétrons, tá vendo? Ó, elétrons, cargas negativas. Então, essa região ao redor do núcleo, ele chamou de eletrosfera. O modelo proposto por Rutherford foi modificado pouco tempo depois por outro cientista dinamarquês, que é o Niels Bohr, que viveu entre 1885 a 1962. Tal modelo ficou conhecido como modelo de Rutherford-Bohr, porque ele aprimorou o modelo que Rutherford tinha feito. Então, no modelo de Bohr, o que nós temos? Ele propôs um modelo mais completo, né? Completo, que era suficiente para explicar o espectro de linhas. Bohr chegou a esse modelo de átomo refletindo sobre o dilema do átomo estável. Ele começou a refletir sobre como que um átomo é estável. Ele acreditava na existência de princípios físicos que descrevessem os elétrons existentes nos átomos. E aí a gente tem o postulado de Bohr. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ele fala que os elétrons nos átomos movimentam-se ao redor do núcleo em trajetórias circulares, que são chamadas de camadas ou níveis. Cada um desses níveis tem um valor determinado de energia.
Então, o elétron, para estar em cada nível, ele tem que ter uma energia compatível com o nível que ele se encontra. Não é permitido a um elétron permanecer entre dois desses níveis, ou ele está num nível de maior energia, ou ele está num nível de menor energia. Um elétron pode passar de um nível para o outro nível de maior energia, desde que ele absorva energia externa. E esse átomo, quando ele absorver energia externa, o retorno dele ao nível inicial é acompanhado pela liberação de energia na forma de ondas eletromagnéticas. Então, o postulado de Bohr diz que nós temos um núcleo carregado positivamente e que o elétron ele pode sair de um nível menos energético, esses níveis mais próximos do núcleo são os níveis de menor energia. E quanto mais distante do núcleo, nós temos os níveis de maior energia. Então, se o elétron está aqui, no nível de menor energia, e ele sofrer absorção de energia, o que ele vai fazer? Ele vai dar um salto, vai sair do nível menos energético para o nível mais energético. Só que o que acontece? Quando ele chega no nível mais energético, ele não tem a estabilidade de permanecer lá. Então, a tendência dele é voltar para o seu estado fundamental. Quando ele volta, ele vai liberar energia. Então, essa liberação de energia faz com que ele possa retornar ao seu estado fundamental. E a gente consegue visualizar isso nos testes de chama. Se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar depois na internet, teste de chama, vocês vão ver que cada tipo de sal que vai participar do teste de chama libera uma energia na forma de luz com uma coloração diferente. E o modelo atual? Bom, o modelo atual, ele fala que muitas partículas foram descobertas. Hoje se sabe, por exemplo, que prótons e nêutrons são formados por partículas ainda menores, que são os quarks. Entretanto, para compreender o modelo atual de átomo, são necessários muitos conhecimentos em matemática e física. Por ser mais prático, fácil de visualizar e compreender, o modelo de Rutherford-Bohr continua sendo muito utilizado para fins didáticos. Hoje a ciência ela evoluiu muito no ramo do estudo dos modelos atômicos. Só que os modelos atômicos eles são bem complexos, né? Antigamente se achava que o átomo era a menor parte de toda a matéria e que ele era indivisível. Depois a gente viu que ele era formado por partículas menores, né? A gente viu os prótons, os elétrons. Posteriormente se descobriu os nêutrons. E hoje nós sabemos que prótons, nêutrons, eles são formados por partículas ainda menores. Só que pela sua complexibilidade a gente estuda o modelo atômico de Rutherford-Bohr, que ele é o mais completo e mais didático, que fica muito mais fácil da gente assimilar. Por que isso é importante? Conhecendo a estrutura do átomo, nós sabemos como é que ocorrem as interações. Sabendo o que tem no núcleo, nós podemos estudar as reações de radioatividade, as reações nucleares. Sabendo aonde estão os elétrons, que no caso são as eletrosferas, nós podemos entender as interações que ocorrem nas reações químicas. Então, todo esse estudo, todos os modelos atômicos contribuíram para o conhecimento científico que nós temos hoje. E por isso é de fundamental importância e conhecimento por parte dos senhores para a execução de atividades e também para entender o mundo onde nós estamos inseridos, né? No mais, a gente vai ficando por aqui, tem mais conteúdo para a gente ver, mas eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham aprendido muito sobre os nossos modelos atômicos. Fica ligadinho com a gente que tem mais aula pela frente, viu?